Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, onde a gente vai iniciar uma nova série de mensagens em todo esse livro, que é muito belo, não é? Quem já leu percebe que tem muita beleza, muito mistério, muita riqueza aqui nesse livro, e a gente vai ter esse privilégio, esse grande desafio de meditar em todo o livro do profeta Daniel, começando hoje. A gente começaria no domingo passado, né, de acordo com o cronograma que a gente tem das nossas séries de sermões do ano de 2024. A gente tem todos os sermões que a gente vai expor aqui no ano de 2024 já, mas a gente teve que quebrar um pouquinho, né, botar para baixo ali, porque a gente teve um imprevisto, não pude estar aqui no domingo passado, e a gente vai dar continuidade na nossa sequência de exposições lá, que foi programada para 2024, iniciando agora, a gente passou, né, terminou no domingo retrasado a série dos encontros com Jesus. No domingo passado, Isaac de Pronto, nosso irmão, ele aceitou estar aqui no desafio da minha ausência, está proclamando o Evangelho, e agora a gente vai dar sequência lá, passando dos encontros com Jesus agora para a série em Daniel, amando a Deus no mundo. E como toda a série de mensagens, e a gente costuma trabalhar aqui com séries, não é? Dificilmente você vai ver alguma pregação solta aqui, é mais quando acontecem imprevistos mesmo, né? E cada série de mensagens a gente indica algum livro para que quem desejar se aprofundar no conhecimento dessa série que vai ser exposta, do livro que vai ser exposto, bíblico, ele possa adquirir esse livro que a gente indica lá, para se aprofundar no conhecimento, no que está sendo tratado, no que está sendo falado na série de mensagens que a gente vai trabalhar aqui, e do profeta Daniel, desse livro aqui, onde a gente vai começar a expor nessa noite, em Daniel, no capítulo 1, todo o capítulo, a gente vai ver. A gente indica lá, no cronograma de sermões, o livro do Heber Campos Júnior, do reverendo, né, presbiteriano, que ele trabalha sobre cosmovisão no livro Amando a Deus no Mundo, e ele usa principalmente essa primeira parte do livro de Daniel, que a gente vai entender já já essa divisão, do capítulo 1 ao capítulo 6, né, lá nesse seu livro, um livro muito interessante, muito rico. Se você puder adquirir e ler, com toda certeza você vai ser edificado. Amando a Deus no Mundo, do Heber Campos Júnior. Se eu não me engano, a editora Fiel, né? Eu acho que é a editora Fiel que publicou esse livro. Tá? Deixa aberto a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, e já já a gente vai fazer a leitura desse texto, né, de maneira pausada, explicando o que está aqui para a gente compreender um pouco mais do que diz nesse primeiro capítulo. Vamos orar, falar com o nosso Senhor. Hoje nós não temos a salinha, né, por conta da Santa Ceia que a gente celebra no segundo domingo, então as crianças ficam aqui conosco, elas não saem, tá? Então eles vão ficar por aqui. Crianças, prestem atenção na mensagem que será proclamada, porque pode haver perguntas para vocês no final, então fiquem atentos por aí, tá bom? Que com toda certeza é uma mensagem muito importante para vocês também, como a gente vai ver ao longo aqui da exposição do texto de Daniel, no capítulo 1. Vamos falar com o nosso Senhor e a gente vai pedir a direção dele em todo esse momento de exposição do Evangelho. Senhor, Deus de amor, Deus de bondade e graça, nós sabemos que foi o Senhor que inspirou para que escrevessem a sua palavra, a sua vontade, para que escrevessem a revelação do Senhor para o teu povo, para a tua igreja.
que nós temos hoje, completa, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra inerrante, essa palavra eficaz, essa palavra fundamental, essa palavra que é o próprio sopro do Senhor, revelação do Senhor, alimento do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Então, Deus, diante dessa verdade, dessa realidade, nós pedimos que o Senhor nos conduza em todo esse tempo em que estaremos expondo aqui, como um canal do Senhor aqui para a sua igreja, esse livro do profeta Daniel, que tanto tem a comunicar e a abençoar e falar, e a revelar de quem o Senhor é e de quem nós somos, e nos encorajar a viver nesse tempo difícil, caótico, mas governado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, fortaleça a tua igreja, Deus, fortaleça cada um de nós ao longo de toda essa série, e especificamente, Pai, nessa noite, nesse momento agora, no que leremos o capítulo 1 de Daniel, meditaremos nisso agora, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento aqui, abra a nossa mente, ilumine a nossa mente, o coração, para que a gente compreenda os detalhes desse texto, para que a gente compreenda o que o Senhor quer que a gente compreenda na sua palavra, que seja o Senhor falando aqui conosco nessa noite. Então, Deus, pedimos isso, com sede do teu evangelho, necessitados da tua palavra, e no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Permaneça com a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, aberto, que a gente já vai ler esse texto. Mas antes, eu quero olhar com os irmãos. Tem uma música antiga, né, e eu estava estudando esse texto, e eu lembrei dessa música, de um sermão que um irmão uma vez expôs, há um tempo atrás, e ele falou da tal da graça de uma garça, não é, que tem uma arte de andar em meio à lama sem se sujar. E isso me veio na mente, eu falei, caramba, isso aqui é muito próximo do que a gente vai perceber aqui. Essa música é uma música antiga, eu nem lembro, acho que é Estratagema, não sei o que, de Deus, um negócio desse assim, antiga, mas a letra nem retrata muito essa questão, né? É uma crítica ali a algumas lideranças das igrejas evangélicas, que é real, de fato, né? Mas o que chama a atenção é o próprio título e tema dessa música, dessa letra, que é a graça da garça, né, que é a arte de andar em meio à lama sem se sujar com a lama. E a gente olha para a garça, a gente vai perceber a imagem, né, desse tema de uma forma muito interessante para nós hoje. A garça ela vai ter suas pernas compridas, né, fininhas. Para quem já viu uma garça, sabe como ela é, branquinha, né, bonitinha, um bichinho. Aí as perninhas compridas, e a imagem que tem quando a gente olha essa letra lá no Google, é da garça mesmo no meio da lama, mas com as suas pernas compridas, a lama não chega a manchar a sua brancura, né, pela altura das suas pernas, né, das suas patas ali, que não chega a se afundar na lama. Então, essa é a graça da garça. Ela tem a capacidade de andar em meio a essa lama, a uma poça de lama, aonde ela, mesmo passando por essa lama, ela não suja, ela não se contamina por essa lama que ela está passando. E a gente vai perceber aqui, né, que em Daniel a gente vai olhar para o contexto desse mundo, onde é um mundo corrompido, um mundo manchado pelo pecado. A Bíblia vai falar que a gente estava afundado em um lamaçal de pecados, não é verdade? Que a gente foi liberto disso, foi limpo disso pelo sangue do Cordeiro, que nos deixa mais brancos, mais alvos que a neve, mas esse mundo ele está manchado pela lama, afundado no lamaçal de pecados. E nós, como cristãos, devemos viver como essa garça graciosa que caminha em meio a essa lama, mas não se suja.
mas não se contamina. E é isso que a gente vai ver aqui nesse texto de Daniel, pensando no tema do sermão de hoje, no capítulo 1, sobre a incontaminação num mundo contaminado, ou como está escrito lá na artezinha que foi criada, né, para divulgação nas redes sociais, incontaminados num mundo contaminado. Então vamos ler o texto aqui de Daniel e a gente vai fazendo algumas pausas aqui para a gente explicar, para compreendermos melhor, já que é um texto um pouquinho mais longo, a gente vai lendo, explicando, e depois a gente vai meditar no que esse texto nos ensina. Então preste atenção na leitura da palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, essa primeira cena aqui, a gente vai perceber nesse capítulo, que lá no 3º ano de Jeoaquim, né, a gente vai ver como que há a invasão de Nabucodonosor, do Império Babilônico, à cidade de Jerusalém. E a gente percebe aqui que esse foi o tempo, né, quando a gente começa a olhar a cronologia, de 605 ali, numa média antes de Cristo, que acontece. Jeoaquim foi aquele rei impiedoso, não é? Filho de um rei piedoso, que foi Josias. E ele caminhou contrário ao seu pai. Ele foi um péssimo rei, diferente de Josias. E pelo estado deplorável que caminhava o reino do sul, o reino de Judá, a gente viu, né, inclusive hoje pela manhã, um pouco desse contexto na escola dominical, como que Deus trouxe juízo para o seu povo idólatra, através de uma nação ímpia, que é a Babilônia, para pegar o seu povo e levá-lo cativo para a Babilônia. E eles destruíram a cidade de Jerusalém, eles destruíram o templo, né? Eles levaram coisas, utensílios, riqueza do templo para o seu povo, para o lugar onde eles tinham lá o lugar de adoração ao Deus deles. Muito provavelmente Marduk, que era um dos principais deuses do Império Babilônico. Aí na cena seguinte, né, a gente vai ver que eles foram deportados, né, alguns também para a Babilônia, não só utensílios do templo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Até aqui, depois a gente passa para o próximo ponto aqui. O que acontece na sequência? O rei da Babilônia, ele leva riquezas, né, de Judá, do templo e tudo mais, e ele seleciona também jovens, e muitos vão dizer que eles tinham cerca de 15 anos, esses que são mencionados aqui, Daniel e seus 3 amigos, só que jovens com características, não eram qualquer jovens.
Eram jovens inteligentes, jovens de boa aparência, jovens capazes, então, e da linhagem real, da nobreza de Judá, do reino, né? Então, que eram descendentes dos reis, que eram de famílias nobres, ricas, por isso jovens competentes, inteligentes em todas as coisas naquele tempo, e ele pega e deporta esses jovens para a Babilônia também. Para quê? Para doutriná-los, para ensiná-los na cultura babilônica por 3 anos, para que depois desses 3 anos, tendo a sua doutrinação acontecida ali na faculdade federal, como chamam, né, da Babilônia, eles pudessem agora estar aptos para servir ao próprio rei da Babilônia. E aí, um outro ponto interessante é que o chefe dos eunucos, Aspenaz, ele é designado pelo rei para também não só ensinar esses jovens, mas oferecer-lhes a melhor coisa que eles tinham, que era a comida do rei e o vinho do rei. Então percebe, ele tira uns jovens, leva para a Babilônia, tiram do seu reino, né, que foi sitiado, levam para outro reino, lá eles vão aprender coisas novas com relação àquela cultura da Babilônia, eles tiveram os nomes trocados, né, como a gente vai ver com mais detalhes já já, e eles também receberam todas as comidas finas que o próprio rei se alimentava e o próprio vinho do rei. Mas aí o que acontece na sequência? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, a gente percebe que Daniel, como porta-voz ali dos seus amigos, também fala com o encarregado: olha, a gente não quer se contaminar. Tem como você nos dar outra coisa? E aí ele fica com medo, mas Daniel, sagaz, ele propõe ali um teste. O teste funciona de fato, eles não caem na sua fisionomia comendo legumes e água, e bebendo água. E aí eles, no final das contas,
passam no teste depois do período de 3 anos, aprendendo lá na Federal da Babilônia, e entram para o serviço do rei. O que a gente aprende aqui nesse texto, nesse primeiro capítulo? 3 coisas principais, não é? A gente vai perder um pouquinho de tempo no primeiro ponto, um pouquinho de mais tempo no segundo e um tempo mais breve no terceiro. A primeira coisa que a gente percebe é como que a Babilônia ela tem as suas artimanhas e quais são essas artimanhas da Babilônia para moldar a cabeça daqueles jovens. A Babilônia ela tinha um interesse, né, um império extremamente cruel, perigoso. Para quem conhece o cerco babilônico, sabe que foi algo terrível, mas a ideia ali do rei era pegar esses jovens com interesse para que eles fossem aptos e uns jovens bons para o serviço do próprio rei. Então não tinha nada de bom ali para aqueles jovens. Não era nada de proveito, ele não estava com pena daqueles jovens. Ele não estava querendo ajudar aqueles jovens. Ele não estava querendo ser amigo daqueles jovens. Ele estava simplesmente querendo moldar aqueles jovens para que aqueles jovens o servissem e fossem proveitosos para o avanço do seu reino na terra. Então a ideia de Nabucodonosor era doutrinar os jovens com potencial, como a gente viu. Qual é um dos principais pontos aqui que a gente vai ver ao longo de todo o livro de Daniel, olhando para essa ideia de mudança, de doutrinação para o serviço a outro rei? A mudança de cosmovisão, a mudança que o Nabucodonosor ele queria criar naqueles jovens, de mudar a sua ótica de como eles enxergavam o próprio mundo, e isso envolvia religião também. Isso envolvia adoração, como a gente vai ver, isso envolvia idolatria. A gente vai ver, entendendo o que é cosmovisão, que todos nós, eu não sei quem aqui já leu sobre, todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós enxergamos o mundo, que é cosmovisão, a visão de mundo, de alguma maneira, com alguma lente. Por mais que a gente não perceba essa lente em nossos olhos, todo mundo tem uma visão do mundo. Essa visão ela vai sendo formada ao longo de toda a nossa vida. Desde quando somos pequenininhos, da idade dos garotinhos aqui, até antes, né? Conforme a gente vai vendo coisas na televisão, conforme a gente vai ouvindo coisas dos nossos pais, coisas da escola e coisas que a gente vê em todos os nossos relacionamentos, a nossa visão do mundo ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada, ela vai crescendo cada vez mais que os anos se passam. E quanto mais velho, mais a nossa cosmovisão, visão de mundo, ela já está preenchida, sólida, e mais difícil, inclusive, da gente mudar a nossa cosmovisão. Por isso, a tendência aqui é de pegar jovens que são mais maleáveis, são mais moldáveis ali, para que a visão que eles tinham do mundo, uma visão judaica, que era a religião deles, fosse transformada para uma visão da cultura babilônica. Por isso, 3 anos recebendo ensino lá na Faculdade Federal da Babilônia. E o que a gente percebe hoje de uma cosmovisão em nosso meio? A gente vai ter a cosmovisão cristã, que é a ótica pela qual a Escritura vai nos apontar tudo que existe, o mundo e o que ele é, quem nós somos, quem Deus é. Então a cosmovisão ela vai estar passando pela religião da pessoa, não tem como desassociar da nossa religião, da nossa fé, do que a gente crê, do princípio de todas as coisas, de quem nós somos, tudo isso vai responder o que é a nossa visão do mundo. E no que a gente vê hoje no mundo é uma visão principalmente secularizada, uma visão onde Deus é colocado de lado, onde o ímpio ele vai olhar e vai matar Deus, né? Vai tirar Deus do mundo. A ideia dele é essa, uma visão onde
o que nós temos e somos é só o que há aqui nessa vida, nessa terra. Não há vida após a morte. O que é mais importante para nós é o que nós fazemos e temos aqui. Essa visão deste século, de viver para este século, de fazer tudo o que fazemos para este século. Isso é uma ideia secular, uma ideia onde a gente vai olhar para esse mundo como fosse tudo o que a gente tem aqui e agora, sem a ótica de Deus, sem a ótica de eternidade, sem a ótica de qualquer outra coisa de divindade. Uma vida mundana. Uma vida que muita gente vive, que olha só para esse mundo, que olha para as benesses desse mundo, para as maravilhas desse mundo, e se rendem a essas maravilhas. Mas a gente vê que tudo isso está ligado à idolatria. Sabe uma coisa que é interessante aqui? É como que é oferecido aqui, né, para esses jovens algumas coisas, como o ensino, né, lá na faculdade federal da Babilônia, mudança de nome, né? E a gente vai perceber que a mudança de nome aqui eram nomes que eles recebem ligados a divindades daquele povo. Eram nomes ligados a Marduk, por exemplo, que era um dos deuses do panteão babilônico. Então imagina você, né? Você está lá, aqui, né, no Brasil, coisa maravilhosa esse lugar. Aí você é levado para um país onde lá impera e reina o bandismo, a Ubanda. Né? O pessoal da Ubanda vai lá e te leva cativo. Você vai morar lá na terra, vamos supor que eles têm um país, né, onde impera ali eles. E eles te levam para lá. Aí, olha, você vai ficar aqui. Né, tua cidade foi sitiada, destruímos tudo, você vai ficar aqui agora, você vai servir a gente, você vai aprender da nossa cultura ubandista, né, você vai ficar 3 anos aí aprendendo sobre tudo isso, né, e você vai se chamar Exu, você vai se chamar Iemanjá, você vai ser chamado de Xangô. Seria meio estranho, não seria? Seria uma coisa meio né, não traz um desconforto para nós? É estranho, né, se ouvir isso. Imagina você ser chamado dessa maneira. Eles estavam sendo chamados por nomes de divindades, que arremetiam a divindades. Mas interessante que eles não negam isso. Eles não negam o ensino da cultura babilônica. Eles não falam, não quero aprender sobre esse negócio aí. Não, me tira daqui. Eu não vou, fecha o ouvido e tal, os olhos. Me mata. Não vou. Quando começa a chamar eles, troca os nomes deles, eles não falam, não quero. Me chama de Daniel, eu sou Daniel. Não sou Beltesazar. Esquece esse negócio. Não. Mas, eles negam o que parecia ser bom. A comida. Imagina você estar lá, né, você foi levado lá, você está sendo chamado da divindade lá, da Ubanda, está aprendendo toda a cultura da Ubanda, e aí eles oferecem a picanha no alho. Maravilhosa, né? Picanha no alho para você comer. Você vai comer só picanha para quem gosta de carne, não é? Aquele negócio gostoso, aquela coisa maravilhosa, comida boa, aquela churrascada, aquela feijoada maravilhosa, né? O pessoal que gosta do vinho, aquele vinho especial, porque era o vinho do rei. Eles estavam recebendo o melhor vinho da Babilônia, aquele grande império daquele tempo. Era o principal império. Você imagina o vinho do rei. Você imagina a comida do rei. A melhor comida. A melhor bebida. Mas aí você chega lá e nega. Algo que parece ser bom. E a gente costuma fazer isso. Sabe como? A gente, às vezes, irmãos, olha para coisas que parecem ser boas e negamos. Sabe o que acontece aqui? É que aquela comida, não é? Tem gente que vai divergir aí, aquela comida estava ligada à idolatria. Calvino, eu vou discordar dele aqui, né? Eu achei que nunca iria acontecer isso na minha vida, mas a gente vai discordar dele aqui. Ele vai olhar para essa comida
e vai para essa ausência, essa abstinência que eles fazem da própria comida, das finas iguarias do rei, e vai achar que eles fazem isso, que não tinha problema, não era ilícito fazer isso, mas que eles não queriam se contaminar de maneira completa ali com a cultura babilônica, para que eles se lembrassem de que eram exilados ali. Então eles não queriam abraçar tudo, né? Eles queriam se lembrar de que estavam ali num exílio, e para isso eles se abstêm da comida. Mas a ideia, né, é mais clara aqui, que a gente vai perceber, não é sobre abstinência simplesmente para achar que, para se lembrar de que você estava lá, não é, num exílio ou coisa do tipo, mas da própria ligação que tinha com a religião, com os deuses daquele tempo, não é? E o Weber Júnior, ele vai clarear para a gente de uma maneira muito clara sobre isso. Ele diz: os babilônicos quebravam as regras de alimentação dos judeus, comiam sem drenar o sangue, não faziam distinção entre animais puros e impuros. Aí ele cita Levítico 11. E porque cada refeição era uma oferta aos deuses, um ato idólatra. E a gente vai ver isso mais lá na frente, no capítulo 5 de Daniel, no verso 4, como que eles ofereciam as comidas, principalmente a pessoa do rei, aos deuses deles. Então, isso explica melhor o fato da idolatria, o fato da contaminação. Dele mencionar aqui 2 vezes, quando ele vai falar com o encarregado, para que não o contaminasse, para que não permitisse que ele se contaminasse, porque de fato aquela comida o contaminaria, por estar ligado com idolatria, por estar ligado com quebra da lei do Senhor. Então a gente vai perceber que a artimanha aqui da Babilônia, muito conhecida hoje, né, é de desviar a gente dos caminhos do Senhor, né, de nos levar a uma condição de mente deplorável, de moldar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, doutrinando. E como a gente vê isso de maneira prática hoje? Muita gente vai dizer que nas escolas não tem doutrinação, por exemplo, né? Lá na faculdade, né, o pessoal levanta a bandeira, aqui não tem doutrinação e tal, mas é óbvio que tem. É óbvio que tem. Na escola, na faculdade, na televisão, na série, no filme, em tudo que está aí no mundo, tem doutrinação. E muita gente é, de fato, doutrinada por essas coisas, não é? Muita gente tem a sua ótica do mundo transformada ou manchada pela influência da Babilônia nesse mundo. Por quê? A gente vai achar, não, a Babilônia já caiu, não é? A Babilônia, ela vai, como a gente viu também de manhã, significar o reino opositor ao reino de Deus. Então, a Babilônia, para a gente hoje, é o que há no mundo, o reino opositor ao reino de Deus. Né? Então, a gente vai perceber que estamos hoje exilados. A Bíblia vai apresentar isso, inclusive, como a gente vai ver lá no final, a Babilônia caindo, lá em Apocalipse somente. A Babilônia está hoje no mundo, é o reino opositor, é aquele reino que quer nos levar para lá, para que a gente sirva ao rei desse reino contrário ao reino de Deus. E ele vai tentar isso de todas as formas, mudando a nossa mente através da cultura, através de como nós olhamos, por exemplo, para o casamento. A pessoa olha para o casamento, não tem problema a gente se divorciar, não é? Troca, é tão normal hoje, está permitido pela lei e tudo mais, não é? O mundo diz ali, o influencer tal, né, que não tem problema. Ou a criação dos filhos, né? A gente não pode encostar para não causar nenhum trauma, não é? A gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode mais nada. A gente está quase entregando os nossos filhos para o Estado.
educar. Até porque essa é esse é o argumento do Estado, de que eles criam os nossos filhos na escola, na faculdade, a ponto de hoje, se você encostar no filho, você pode até perder a guarda do seu filho. Então isso vai acontecendo, mas como que a gente vai combater essa artimanha da Babilônia? De tentar nos enredar nessa cultura secular, nessa cultura mundana, mudando a nossa vida. Se eles tentam fazer isso através de uma mudança da nossa mente, tentando entrar com essa cultura idólatra na nossa mente, qual a nossa posição diante disso? O que a gente leu em Romanos, no capítulo 12, principalmente no verso 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é servir ao Senhor com fidelidade, com amor, com empenho, tendo a nossa mente moldada pelo Senhor, não nos assemelhando ao mundo, mas ao reino dos céus. Porque, como o próprio Jesus vai dizer no Sermão do Monte, não dá para servir a dois senhores. Se a gente está servindo na Babilônia, a esse rei, a gente vai servir a ele, não mais ao Senhor. Se a gente está servindo ao Senhor, a gente não vai servir na Babilônia. Então a gente percebe como que Daniel e seus amigos, eles foram fiéis ao Senhor no meio da Babilônia. E a gente viu como que eles negam os alimentos justamente por ter essa semelhança de contaminação, por ter essa semelhança com a cultura idólatra deles, de oferecer alimentos aos deuses, de não comerem carne, por exemplo, retirando o sangue. Eles comiam com o sangue, então não tinha problema com isso, mas eles descumpririam a lei do Senhor se alimentando com as finas iguarias do rei. Eles não descumpririam a lei do Senhor, né, com um nome trocado, por exemplo. Por isso que eles não viram problema. Não é que eles não vou aceitar esse pecado, eu vou cometer esse pecado aqui, porque esse aqui é um pegadinho. Né? Eu vou ouvir aqui do ensino da Babilônia, mas Deus perdoa esse pecadinho aqui. Mas comer das iguarias, não, isso aí é um pecadão. Isso aí não pode. Isso aí Deus não perdoa. Não, é porque aprender do ensino da Babilônia não era pecado. Receber nome babilônico lá no exílio não transgredia a lei do Senhor. Agora, se alimentar das finas iguarias do rei, beber daquele vinho, tudo aquilo consagrado àquele Deus falso, isso transgrediria a lei do Senhor. Por isso eles negam aquilo ali, que parece ser bom, mas aceitam o que parece ser ruim. Isso parece até meio contraditório, né? Como que a gente, às vezes, vive dessa maneira na nossa prática por causa da cultura secular que vai transformando a nossa mente? Como que, às vezes, a gente não aceita algo que parece ser bom? Como que, às vezes, a gente aceita algo que parece ser ruim, mas que não é? Por exemplo, não é? A gente vai ver diversas coisas, diversos exemplos por aí, onde a gente vai aceitar coisas que, às vezes, a gente acha que é ruim, mas que não tem nada a ver de ser ruim. Como aqui o nome, às vezes a gente poderia negar, não, eu não quero esse nome. Eu vou brigar aqui com o chefe lá dos eunucos, eu vou pedir uma audiência lá com o rei, pode cortar minha cabeça, eu não quero esse negócio não. Eles não fazem isso. Eles não chegam e falam, olha, não quero isso aí, eu quero isso aqui, ou essa comida é boa, me dá aqui, o nome é ruim, né, em nome de Deus, isso aí não me chama não. Irmãos, às vezes a gente vai olhar, e isso aqui a gente vai perceber, inclusive no legalismo, né, para coisas que a gente vai colocando na palavra de Deus que não está ali.
Como, por exemplo, a pessoa poderia olhar e dizer, não, recebeu o ensino babilônico, não, isso aqui é pecado. Mas não está na lei que é pecado. E aí a pessoa vai olhar, hoje, né? Eu trazendo aqui um pouco para o nosso contexto atual, bem contemporâneo. Ah, não, o pastor ele tem que pregar de terno e gravata. Né? Porque está escrito. Está escrito aonde? Ele tem que ministrar a ceia de gravata. Porque está escrito. Está escrito aonde? Está escrito aonde? E aí a gente começa a criar coisas que não está na palavra para negar isso, como se isso fosse errado. Mas enquanto isso, a gente está aceitando coisas que às vezes, que de fato está na palavra como proibido, mas às vezes a gente passa por cima. Uma simples fofoquinha, né? A fofoquinha aqui no corredor. Isso aqui não tem problema. Isso aí a gente não se atenta para isso. A maledicência aqui e ali. Não, isso aí não tem problema não, né? Isso é comum. A mentirinha. Que a gente fala até no diminutivo, né? Para poder tentar diminuir, né? Para tentar amenizar o problema. A mentirinha, é uma mentirinha branca. A gente vai arrumando um monte de adjetivo para tentar, artimanhas, para tentar diminuir o problema. Mas a gente está preocupado, às vezes, dar palma no louvor, que não pode. E não pode. Aonde diz que não pode? Aonde diz que não pode? Não pode bateria. Essa tem alguns lugares aqui, a gente, graças a Deus, não tem isso. Mas tem alguns lugares que não pode bateria do inimigo. Não pode. Aonde isso? Irmãos, a gente inverte as coisas. Eles não inverteram. Eles conheciam a palavra, a lei do Senhor. E eles negaram o que de fato estava na lei do Senhor como transgressão. Eles não tiveram problema com o ensino babilônico, irmãos. Eles não tiveram problema com trocar o nome deles. Isso não era uma transgressão, como eu disse. A gente precisa conhecer a palavra, que foi o sermão aqui de domingo passado. Conhecer esse evangelho do Senhor, que traz vida, que alimenta, para a gente saber de fato o que é que nós devemos fazer, como nós devemos caminhar nesse mundo de maneira correta, irmãos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está vivendo numa cultura secular, com uma mente secular, porque lá no mundo, né, lá o influencer tal, que não está nem aí para a Bíblia, o pastor tal, que não conhece o Evangelho, disse que é assim. E aquele tal do sempre foi assim, né? Sempre foi assim também é muito conhecido. Sempre foi assim. Mas sempre foi assim baseado em quê? Aonde? Aí a gente vai olhar, não, o cristão não pode se envolver com política, né? O cristão não pode se envolver com política, esse meio corrupto e tudo mais. O cristão não pode ser policial, né, meu irmão? Porque mata. Como é que pode esse negócio? Falta de conhecimento da palavra. E a gente vai começando a criar coisas que a gente acha que é ruim. Mas não tem nada a ver. Na verdade, a gente precisa de cristãos em todos os lugares. Na política, na polícia, em todas as áreas. Assim como precisou aqui de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Para mostrar como é viver fiel ao Senhor num cenário caótico e idólatra. É isso aqui que Deus nos chama para fazer, irmãos. A gente leu aqui em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, que Ele não nos tira do mundo, apesar de não sermos do mundo. Por quê? Porque nós temos uma missão nesse mundo, irmãos. Está aí na tela, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, o mundo odeia o cristão. E esse império babilônico, ele vai tentar te tirar desse reino, do reino de Deus, e te levar para lá, porque ele odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tire, olha como é que Jesus fala com o Pai,
Não quero que tire eles do mundo, não é para tirar eles do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E qual é o sentido aqui? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois ele ora até por nós hoje. Tem gente que acha que o cristão não pode ir para uma faculdade, por exemplo, secular, aprender alguma coisa ali na área secular. Por exemplo, a gente às vezes vai achar que a criança, né, a gente às vezes ensina, né, o filho, quando começar a falar de que a gente veio do macaco lá na escola, né, o teu professor começar a falar, né, ideologia de gênero, de macaco e tal, você levanta, repreende a professora. Briga, não é isso, irmãos. A gente não tem que ensinar as crianças a brigar lá com a professora na escola, porque ela está ensinando algo que é contrário à palavra de Deus. A gente tem que ensinar os nossos filhos o que é a verdade, para que eles peguem esse ensino que o mundo vai dar a eles e usem isso de alguma maneira benéfica para o reino dos céus. Como, por exemplo, conhecer o argumento contrário para saber dialogar com esse argumento contrário. Isso na faculdade. A gente não vai chegar lá na faculdade, né, o pessoal lá falando que Deus não existe e tudo mais, debochando do cristão, e você vai brigar com todo mundo, sair no tapa com o professor, não, isso não é isso aqui, é isso aqui. Não. Assim como Daniel e seus amigos, eles pegam esse conhecimento, eles não rejeitam esse conhecimento babilônico, 3 anos lá aprendendo sobre a cultura, sobre a idolatria, sobre a religião e tudo mais. E depois eles são achados como mais inteligentes do que todos. E vão para o serviço público na Babilônia. Servir ao rei. E assim eles fazem, irmãos, com muita dedicação e empenho, lá no serviço público da Babilônia, um cenário caótico e idólatra, mas sem ferir a palavra do Senhor. Daniel, por exemplo, né, que recebe ali a interpretação de sonhos e tudo mais do Senhor, ele interpreta pelo menos ali 2 sonhos, onde a interpretação era ruim para o rei, e ele não deixa de falar isso. Ele não chega, não vou dizer esse negócio não, né, que o rei vai cortar minha cabeça se eu falar que o negócio aqui vai desandar para ele, que o negócio vai pegar aqui para a Babilônia, né, eu não vou falar isso aqui. Não, ele fala. Ele fala. E ele recebe mais autoridade ainda do rei para trabalhar lá. Os amigos de Daniel, a gente vai ver também aqui mais para frente, como que eles não se dobram diante da estátua de ouro do rei. Eles caminham com fidelidade. Vão lá para a fornalha de fogo ardente, que a gente vai ver aqui num sermão também, porque foram fiéis ao Senhor mesmo lá. E é assim que a gente deve caminhar aqui nesse mundo, irmãos. Fiéis ao Senhor num mundo contaminado. Por mais que esse mundo tente, né, nos oprimir com a sua cultura idólatra. Mas como que a gente consegue viver como Daniel e seus amigos? E assim eu finalizo. Pela fidelidade do Senhor. Sabe qual é o ponto central aqui nesse texto? Não é a fidelidade de Daniel e de seus amigos. É a fidelidade e providência do Senhor na vida deles, na vida de todo o seu povo, cumprindo com a sua palavra. Repare, lá em Jeremias, um texto, lá no capítulo 29, verso 7, como que isso tudo partiu da própria provisão de Deus na vida do seu povo. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Verso 10 e 11. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês,
diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança. Repare como foi Deus que colocou eles lá. Repare como Deus, nesse texto lá de Jeremias, se você ler lá tudo, você vai ver que ele dá instrução: casem-se, tenham filhos e façam isso e façam aquilo. É porque eu cortei aqui para focar no sentido da soberania de Deus ali, da provisão de Deus em levá-los para lá e prometer que eles vão sair de lá depois de 70 anos. E assim fecha esse texto aqui do primeiro capítulo. E assim foi até lá a saída, né, que é no reinado, quando chega o reinado de Ciro, da Pérsia, que a Babilônia cai. E assim ficou Daniel e seus amigos lá, todo esse tempo, e se cumpriu a palavra do Senhor. Preste atenção no verso 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Quem entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia? Foi o poder da Babilônia? Foi Nabucodonosor poderoso que foi lá e com sua força levou o povo cativo, destruiu? Não. Foi o Senhor que entregou nas mãos deles. Provisão de Deus. E aí a gente vai olhar, nossa, que maravilhosa provisão é essa, não é? Levar o seu povo cativo para um cativeiro horrível e destruir a cidade santa de Jerusalém, destruir o templo. Que provisão maravilhosa. Aí se você olha para essa maravilhosa aqui, conforme eu disse, entre aspas, e eu tentei enfatizar dessa maneira, como irônico, se a gente percebe essa provisão maravilhosa diante desse cenário caótico como irônico, como se não fosse maravilhoso, fosse ruim, isso é um sinal de que a nossa mente está vivendo com a cultura deste século. Se a gente acha que essa provisão de Deus em levar o seu povo para lá, para a Babilônia, em levar servos fiéis naquele tempo, é ruim, a gente está com a ótica secular desse mundo, achando que Deus nos deu talvez a vida aqui para a gente ter todas as maravilhas desse mundo, coisa que eles negaram, as maravilhas da comida daquele reino. Agora, se a gente olha com a ótica de fato de que é uma provisão maravilhosa mesmo, o fato de Deus ter caminhado com o seu povo em meio à Babilônia, ter preservado servos fiéis ali, é porque a gente compreendeu de fato que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é fiel. E na sua justiça, Ele traz disciplina para o seu povo. E essa disciplina é graça. Graça do Senhor, porque nós somos pecadores. Repare o verso 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem foi que conseguiu, né, convencer ali o chefe dos eunucos tá bom, você não vai comer, você não vai precisar se contaminar? Foi a lábia de Daniel? Foi a esperteza de Daniel? Foi Deus. Foi Deus que concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Ele usou um ímpio para abrir a compreensão daquele ímpio, para não permitir que Daniel e seus amigos se contaminassem com as finas iguarias do rei. Provisão, providência de Deus. Aí você pode pensar, né, mas eles eram muito inteligentes. Então pode ter sido ali por causa dessa inteligência. Daniel sabia, recebeu ali, né, interpretação de sonho e tal. Né, esse grupo era muito esperto. Eles eram os melhores ali. Tanto que foram selecionados para irem lá para a Babilônia. Mas aí no verso 17 diz, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu
Deus está implícito aí. Inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Existia algum mérito naqueles homens, naqueles jovens? Existia alguma expertise neles mesmos? Não, o Senhor que deu tudo a eles. O Senhor deu a inteligência, o Senhor deu a Daniel a interpretação de sonhos, o Senhor providenciou todos os meios para que os teus servos fossem fiéis naquele mundo infiel. E nós só conseguimos ser fiéis a Ele, incontaminados nesse mundo de contaminação, porque Ele proveu em sua fidelidade de preservação do seu povo e cuidado, uma forma da gente viver incontaminados nesse mundo, como cidadãos já do reino dos céus. E como que ele fez isso? Não nos oferecendo finas iguarias do rei, não nos oferecendo comida, né, churrasco, picanha no alho, o melhor vinho dessa terra, mas ofertando o seu filho, oferecendo o seu próprio filho. Percebe aqui? Deus entregou também o que ele tinha de mais valioso, o seu próprio filho, na cruz do Calvário. E esse sangue de Jesus, que representa o vinho, que ele mostra o vinho como representando o seu sangue, é muito mais precioso do que todos os vinhos desse mundo. Pode ser o mais caro que for. A carne de Jesus sendo partida, moído pelo próprio Pai na cruz do Calvário, é muito mais valioso do que toda a iguaria de comida mais valiosa, mais cara que você possa imaginar desse mundo. É o preço mais alto que tem, foi o que Cristo pagou por nós. E nesse preço, nessa obra de Jesus Cristo, ele nos deu a condição, a esperança, a certeza de vivermos aqui nesse mundo incontaminados, não por nossos méritos, não por nossa sabedoria, não por nossa força, esperteza, mas pelos méritos do Senhor na cruz do Calvário. E, como a gente leu aqui em Apocalipse, ele nos promete ainda a destruição desse reino usurpador do reino dos céus, da Babilônia, da grande Babilônia descrita lá no Apocalipse. Da mulher que a gente vai ver lá no capítulo 17 de Apocalipse também, que está manchada ou embriagada, como vai dizer lá no texto, com o sangue dos mártires, com o sangue dos santos. A mulher que governa, a prostituta, esse reino maligno, que mata os servos do Senhor, que se embebeda com o sangue dos mártires, que não negam a sua fé, independentemente da morte. Irmãos, vocês acham que é mais fácil a pessoa que está lá na linha de frente, como a gente chama, né? Num Estado Islâmico, por exemplo, pregando o Evangelho, você acha que é mais fácil ela se contaminar ou nós que estamos aqui nesse conforto hoje? Certamente, aquela pessoa, só por estar lá, ela já está demonstrando a sua fé robusta de que ela não tem problema se morrer. Então é óbvio que vai ser muito mais difícil dela se dobrar diante de Baal, de Astarote, de Marduk, do Deus desse século. Nós aqui, com esse conforto todo que nós vivemos, brincando às vezes de crente,
achando que vir aqui domingo à noite é o suficiente para nos alimentarmos da palavra, achando que dá para ser crente em casa às vezes, achando que às vezes a gente não precisa orar e ler a palavra durante a semana. Enquanto isso, a gente está bebendo e bebendo do ensino dessa Babilônia, achando que não está sendo influenciado. Nós temos uma grande chance de sermos moldados à cultura desse século, aqui nesse conforto que a gente vive, se a gente não se atentar para a guerra que a gente está vivendo, do reino dos céus, que avança contra a porta do inferno, que não vai prevalecer. Porque lá em Apocalipse 19, a gente tem a garantia da vitória, onde diz, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então Deus, Ele já julgou a grande prostituta que persegue os cristãos aqui nesse tempo. Ela já está julgada, ela já está condenada. E louvado seja o Senhor por isso. Enquanto isso, irmãos, nós somos chamados a viver incontaminados nesse mundo contaminado. Para os pais, né, uma breve aplicação, já que esse é o Dia dos Pais. Como você tem conduzido a sua casa? Como você tem conduzido a vida espiritual? Porque às vezes a gente acha que é o cabeça do lar, né, o marido. Acha que é só financeiro, que é só botar pão dentro de casa. Acha que é só sustentar a nossa família, que é só trabalhar. A gente é o sacerdote espiritual da nossa casa. Com que frequência você, pai, tem orado pelos seus filhos? O que você tem ensinado para os seus filhos? A primeira instituição que Deus criou, e vai ser a primeira que seus filhos vão receber influência, vai ser em casa. Então tenha uma percepção mais clara do que você tem passado para os seus filhos, do que tem passado para a sua esposa. Porque certamente, se você não tem passado coisa boa, alguém está doutrinando ela. Pode ter certeza disso. Assim como cada um de nós. Se não estamos sendo doutrinados e moldados pela palavra do Senhor, a gente está por esse século. Que a gente possa olhar para isso com temor. Com temor. Eu fui na homenagem lá do Dia dos Pais na escola e o que mais... Eles botaram um videozinho de recorte das crianças, né? Falando para os seus pais. O que mais a gente via lá era meu pai é meu exemplo. Meu pai é meu exemplo. Meu pai é meu exemplo. Isso não é para trazer orgulho para o pai. Isso é para trazer temor para o pai. Porque nós somos o exemplo de uma criança. De uma criança que a gente ama. E será um futuro dessa nação. Então, nesse temor, o que a gente tem passado a eles? Preste bem atenção nisso. Saia daqui com essa consciência. Como você tem vivido nessa Babilônia? Contaminado ou incontaminado? Que Deus assim nos abençoe e nos dê graça para que a gente continue incontaminados nesse mundo de contaminação para o louvor do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque através desse primeiro capítulo de Daniel, o Senhor mostra para nós como é o teu cuidado sobre o teu povo, como o Senhor guarda o seu povo, como o Senhor guardou Daniel e seus amigos em todo o tempo, dando condição deles serem fiéis ao Senhor, dando meios para eles serem fiéis ao Senhor. E como o Senhor faz isso conosco hoje. Como o Senhor nos dá a condição de sermos fiéis ao Senhor pelos méritos de Cristo, que cumpriu perfeitamente a tua palavra, o que é impossível a nós.
E confiados nesse mérito de Cristo, no seu perfeito cumprimento da tua palavra, nós somos vistos pelo Senhor como santos, como puros. E nós te louvamos, Deus, por essa maravilhosa graça. Senhor, firme os passos de cada um de nós, da tua igreja. Esse mundo maligno muitas vezes tenta desviar os teus filhos com culturas seculares, mundanas. Tenta modificar o que é o significado da família, o que é o significado da paternidade, o que é o significado de ser filhos, o que é o significado de ser igreja, de ser povo do Senhor. Senhor, afasta de nós essa cultura secular, afasta do nosso coração. Por mais que a gente ouça, aprenda, que nada disso nos desvie o olhar do Senhor, nos desvie da tua palavra. Por isso, crave a sua palavra em nosso coração, Deus, para que a gente não peque contra o Senhor. Fortaleça a tua igreja, Deus, fortaleça os nossos passos. Assim nós oramos, agradecidos, no nome do nosso Redentor Jesus. Amém.